O enfrentamento de Lula às grandes potências em relação à guerra da Ucrânia tem mostrado de forma bastante evidente o envolvimento e a responsabilidade dessas potências, da União Europeia, né, da Inglaterra também, e dos Estados Unidos, do Canadá, com o desenrolar dessa guerra, né? Inclusive, tem mostrado que justamente elas são as grandes responsáveis pela guerra, e um governo de direita, como é o governo da Ucrânia, não que o da Rússia seja lá também grandes coisas, mas nós não podemos isentar a responsabilidade política do governo da Ucrânia, inclusive com envolvimento com neonazistas. Ele não interessa a ele o fim da guerra. E o Lula tem mostrado isso, tem mostrado e tem incomodado não só as grandes potências, como tem incomodado também os aliados das grandes potências aqui no Brasil. Pois bem, enquanto Lula vai muito bem no cenário internacional, ele patina no cenário interno, né? Porque internamente ele fica preso à lógica do centrão, a política do centrão, que é dando que se recebe, só voto se você liberar verbas. Isso, para mim, não tem outro nome senão compra de votos, né? Está errado não só quem paga, mas está extremamente errado também quem vende o seu voto. E é o caso do Centrão. O Centrão não está ali para defender nenhum interesse público, nenhum interesse nacional. Está ali para defender os seus interesses privados. E um grande exemplo desse tipo de fazer política é o nosso governador Cláudio Castro. Cláudio Castro é o administrador da pequena política. O Cláudio Castro não tem nenhum projeto de sociedade, por isso vive a crise da saúde no estado do Rio de Janeiro, vive a crise da segurança, onde a cada dia nós temos mortes das chamadas balas perdidas. As ações policiais são ações desastrosas, né? Não sei se pretendia ser diferente, e a bandidagem cresce a cada dia. É uma vergonha a política no Brasil, é uma vergonha a política no estado do Rio de Janeiro, e é uma vergonha esse cidadão ter sido eleito no primeiro turno. Hoje eu vou falar com vocês sobre a importância da saúde mental. A saúde mental é fundamental para que as pessoas desempenhem bem os seus papéis sociais. Muito tem se estudado sobre a solidão, o desejo suicida, a depressão, a ansiedade e muitas síndromes as pessoas têm desenvolvido pós-pandemia. Não que elas não existissem, mas elas aumentaram bastante pós-pandemia. Contudo, o que eu quero chamar a atenção é sobre
a assistência a essas pessoas. Muitos têm planos de saúde, e os planos de saúde, sobretudo aqui, a gente sabe que no Brasil eles cobram um preço absurdo, mas na hora da assistência dos profissionais, eles pagam muito pouco, eles reconhecem muito pouco o profissional. Então, as pessoas não têm essa assistência adequada. Eu quero chamar a atenção dos governantes, de todas as pessoas que possam providenciar assistência à saúde mental, porque as pessoas estão com medo de viver, desenvolvendo síndromes. Vamos pensar como é que a assistência psicológica, psiquiátrica, assistência médica pode chegar de maneira mais fácil para que as pessoas tenham assistências e vivam melhor os seus papéis sociais. Meus amigos, o que aconteceu está acontecendo no Brasil, em especial nos últimos anos. Como dizia Tung Tse na Arte da Guerra, você, para enfrentar um determinado problema, você precisa de dados sobre o problema, o inimigo e as forças em jogo, detalhes. No caso da política, se você não tem uma perfeita noção de tudo, dos detalhes, você não poderá ter um programa correto, não poderá ter uma tática, uma estratégia correta. No caso brasileiro, se trata simplesmente de ataques, de posições, de pressões do império do capital ocidental, liderado pelos Estados Unidos. Isso pode ser visto desde décadas atrás, praticamente desde 1940, já quando houve Hayek, os primeiros sinais do neoliberalismo, tudo aquilo. E já em 1945 nós tivemos aqui americanos impondo a entrada na guerra e invadindo, inclusive, né, despejando fuzileiros aqui em Recife, Natal e Belém. E tudo isso está destruindo o Brasil. O Brasil está sendo destruído de longos anos para cá. Vejam o que houve em 64, a ditadura militar, que não foi brasileira. Em sua essência, foi um golpe estrangeiro seguido de uma contra-revolução antinacional e antidemocrática. Não foi apenas um golpe, houve vários até golpes dentro dos golpes. Depois vimos o que aconteceu na década de 70. Instrutores americanos aqui, provocações feitas, inclusive, no que se refere à luta armada, com agentes da CIA junto a Marighella, por exemplo, provocando, querendo mais violência e esquerdismo para justificar a repressão. Mais recentemente, o que vimos? Em 2013, claramente agentes estrangeiros, claramente elementos com dólares pagos por empresas estrangeiras funcionando nas ruas em 2013 e 2014. Depois vimos elementos militares, elementos financiados com dinheiro estrangeiro, empresas estrangeiras, assim por diante. 13 e 14. Depois, o mesmo papel elegendo Bolsonaro e uma série de deputados que estão nesse Congresso aí, dinheiro estrangeiro. Podemos ver aí claramente, isso está exposto aqui, a lista deles, inclusive com o nome do senhor Paulo Guedes, hoje aqui, ó, na nova direita, do Paulo Henrique, do Flávio Henrique Casimiro, e outros livros, como nós temos aqui recentes trabalhos, mais recentes trabalhos, por exemplo, esse Repensando a Dependência Latino-Americana, da Camila Vidal e outro, e institutos parceiros do governo Bolsonaro, teses
que mostram com nomes, com detalhes, quem financiou essa gente toda e provavelmente financiou também aqueles ataques de bandidos, de elementos pagos, da escória ao Palácio do Planalto e à Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Então isso está provado, tem listas, isso não é novidade no Brasil. Infelizmente, já em 1964 e antes, no livro de Dreyfus, 1964, Conquista do Estado, nós vemos que ele mencionava, em determinado capítulo, na página 113 e na nota 42, os países latino-americanos, não todos eles, têm sido chamados de sistemas penetrados, onde indivíduos não membros de uma sociedade nacional participam diretamente e com autoridade, por intermédio de ações realizadas em conjunto com os membros da sociedade, da designação de seus valores ou da mobilização de apoio na defesa de seus objetivos. Então veja, já em 64, 66, já havia essa situação denunciada e depois piorou muito mais ao ponto de chegarmos a esses financiamentos de passeatas, de deputados, etc. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV, uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais. Nesta semana se fala muito na Petrobras e também na sociedade da margem equatorial, uma área de exploração possível de pré-sal. Se fala que a Petrobras deu entrada na licença e o IBAMA negou. Sou petroleiro, tenho o maior respeito pelos empregados, os funcionários do IBAMA, como da Embrapa, como do Serviço Público da Administração Direta e Indireta. Se o fizeram, devem ter seus motivos. E nós, como petroleiros, como Petrobras, devemos ver essas questões técnicas levantadas e propor soluções. Não ficará caro, de forma alguma, explorar o petróleo com maior segurança. Se me pedem isso, eu ofereço 2 disso. É possível, tem iniciativas técnicas na companhia e, se for necessário buscar junto ao SEMPES e outros institutos de pesquisa, nós com certeza poderemos adotar. Investir mais recursos para poder fazer a sondagem com segurança. Agora, o que o pessoal não pode esquecer é que a ExxonMobil, cria da Standard Oil, que domina o mundo do petróleo desde sempre, tem uma mesma licença na margem equatorial na Foz do São Francisco, cuja comunidade não deseja a ExxonMobil lá. Que o próprio IBAMA, não necessariamente os funcionários do IBAMA, a banda do governo passado, atropelaram o processo de consulta
de audiências públicas. Não ouvir os ribeirinhos, não ouvir os povos originários, não ouvir a população das cidades, que pode ser afetados por uma operação no alto mar, na Foz de São Francisco. E a ExxonMobil tem, assim como a Standard Oil, tem um passado truculento em relação ao meio ambiente. Eu aproveito a oportunidade como petroleiro, peço que o IBAMA reveja a licença da ExxonMobil no São Francisco. E que nós, petroleiros, com a sociedade da margem equatorial, sentemos e conversemos para chegar a um denominador comum em que vai se fazer o melhor para a sociedade. E vai se aplicar em educação, saúde, diretamente da Petrobras para o povo. Queremos de volta o término da refinaria, da Renest, do Comperja, a retomada da Reman, da Relan e de tudo que nos foi roubado. Então se movimente, venha para a luta. Privatizar faz mal ao Brasil. Reage brasileiro. Tudo levava a crer que o encontro de cúpula dos presidentes da América do Sul, puxado por Lula, seria uma grande jogada estratégica na política internacional do Brasil aqui para o continente. Lula sairia como uma grande liderança continental e conseguiria a unidade em seu entorno dos demais chefes de Estado. Mas parece que não foi muito bem assim, porque seria se o próprio Lula não tivesse transformado esse encontro, de cúpula dos chefes de Estado no encontro de desagravo ao presidente da Venezuela, o presidente Maduro. Ou seja, a preocupação do Lula foi muito mais em destacar méritos do presidente Maduro do que promover, na realidade, o grande encontro consensual dos demais chefes de Estado, em que ele sairia como o grande líder. Parece que o tiro sai pela culatra. E o que é mais importante destacar é que não ficaram calados, nem a direita do Uruguai e nem muito menos a esquerda pós-moderna do Chile. Foram os que fizeram a crítica mais contundente. A da direita a gente sabe perfeitamente por quê. Porque é contra qualquer aspecto mais à esquerda. E a esquerda pós-moderna do Chile, sabemos também por quê, e não é por outro motivo, senão a falta de apoio e o avanço da direita nesse país. Então, era necessário fazer um aceno
né, para o império, para o imperialismo norte-americano, para que pudesse continuar na sua trajetória. Lula, portanto, começa a patinar na política externa aqui no seu próprio continente. Mas será que ele vai conseguir dar a volta por cima? Será que ele consegue resolver esse problema criado por ele mesmo? Vamos ver. O nacionalismo se defronta com o caráter contraditório do desenvolvimento capitalista em escala global e naturalmente implica na conquista de outras nações, na opressão de outras nações e sobretudo na fase imperialista, que é uma fase que nós vivemos, o imperialismo está organizando em escala planetária o saque das nações e naturalmente emerge nessas condições um nacionalismo que tem um potencial revolucionário. E aí já não é mais o que eu chamo de nacionalismo burguês metropolitano, é um nacionalismo periférico revolucionário. E estou aqui acompanhado com Marx. Já vamos colocar isso aqui porque tem uma rapaziada no âmbito da esquerda que acha que o nacionalismo é incompatível com o marxismo. É uma ignorância grotesca da obra de Marx. Da obra de Marx nos escritos sobre a Irlanda, na obra de Marx dos cadernos etnológicos, da crítica de Marx à List, na crítica de Marx e a relação com os populistas russos e da própria incompreensão metodológica do capital, que implica em reconhecer a vigência da lei do valor e os estados nacionais falseando a lei do valor. Quer dizer, em escala global se produz uma riqueza gigantesca que é apropriada pelos países centrais. Se o desenvolvimento capitalista na periferia implica na transferência de valor da periferia para o centro de maneira permanente, a apropriação desse excedente, então claramente nós temos um problema que é uma nação oprime outra. E foi o mesmíssimo Marx, num texto sobre o livro Comércio, Daniel, quem disse claramente, aqueles que não entendem, quer dizer, Marx diz precisamente isso, não me espanta que aqueles que não entendem como uma nação oprime e explora a outra, são aqueles precisamente que não entendem por que uma classe oprime e explora a outra. Então esse é o ambiente que nós temos que discutir e o tema se torna, às vezes, estranho no ambiente da esquerda por esse divórcio que existe entre marxismo e nacionalismo, especialmente no Brasil. Nós apoiamos a Aldeia Maracanã. Aurtal, Potira, Mônica, Lima e tantos companheiros e companheiras guerreiras que vivem na aldeia. É um povo multiétnico que tem o sonho de estar realizando a Aldeia Maracanã, realizando a universidade indígena, dando aulas, dando eventos. Existe uma casa de saúde, chamada Casa do Índio, na Ilha do Governador. E foram surpresos essa semana, tanto a FIST como a Aldeia Maracanã, por uma obra que vai ser realizada de reforma, que é realmente necessária, mas que começou a descaracterização do próprio imóvel, retirando o letreiro da fachada. Muito estranho. E chamando a polícia militar. Para que chamar a PM? Se quem estava já lá estava ajudando a manter o imóvel. E não só isso, agora também o Aldeia Maracanã também pega de surpresa em função da luta que se realiza contra o marco temporal. Ora, os povos originários estão aqui há 10 mil anos. E, no entanto, querem marcar 1988 como marco para poder decidir quem está ocupando, está ocupando. Não pode reivindicar nada a partir daí e permitir que mineração seja realizada nas terras indígenas. Isso é uma violência que esse Congresso Nacional está promovendo. Aprovar a lei do marco temporal é ir contra os princípios da humanidade. E não para por aí. Aprovam também, e está em tramitação, acho que nada vai ser no Senado, talvez tenha uma chance de derrubar ou não, que a Mata Atlântica
está liberada para a especulação imobiliária. Vamos, os 25% de Mata Atlântica que falta, vamos desbastar, vamos botar no chão. Para a especulação imobiliária, construir hotéis, construir casas, resorts, condomínios fechados, para rico. E para onde vão os animais, a flora, a fauna? Teremos água no futuro assim? Não, não teremos água. Sem os povos originários também não teremos água, não teremos ar, porque eles preservam a natureza ainda. Isso é uma resistência da Mãe Terra. Eles gritam, eles agem, eles lutam pela Mãe Terra. Então esse marco regulatório, marco temporal, viola os direitos dos povos originários. Nós somos contra isso. Vamos derrubar isso no Congresso. Que seja vetado pelo presidente Lula. Salve a aldeia Maracanã, salve a Fiche e todos os amigos que fazem essa luta. Do fundo do coração, solução há só uma, no compasso da vacinação, viu? Vacinação, vacinação, tomo eu, toma você e toda a população. Vacinação. O estado criminal criminoso brasileiro. Todo dia, mortes como hoje em Caxias, milicianos, traficantes, tiros, mas uma boçalidade. No que se refere ao crime no Brasil, também uma completa boçalidade em todo o Brasil. Agora aparecem netos cortando em pedaços avós, amigos enterrando na frente artistas tirando dinheiro, mulheres matando os maridos, cortando em pedaços e enterrando, idem ataques de estudantes em escolas, facadas, ameaças a professores, é uma catástrofe semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. A pergunta é, o que está acontecendo também no Brasil no que se refere à criminalidade? O que está acontecendo? O Estado brasileiro, por sua vez, bota o imposto de renda cheio de truques para arrecadar mais brasileiros desavisados. Joga tudo isso em cima do pobre do cidadão. A polícia não funciona, telefone para o 190, não sei o que lá, funciona tudo mal. Telefone da prefeitura, não fiscaliza quiosques, não fiscaliza bicicletas na calçada, não fiscaliza nada. Sequer regulamenta certas leis para não ter que fiscalizar. Não obedecem nem a decisão judicial para mandar fiscalizar. Tem secretários aí no Rio de Janeiro que não obedecem a decisão, procurem no Google, sequer para fiscalizar quiosques e coisas semelhantes. Então, nós estamos num estado de exceção, já falamos há longo tempo, autoritarismo e impunidade. A par do estado de exceção, temos um estado hoje, talvez, estruturalmente criminoso. A estrutura do Estado brasileiro criminosa. Da mesma forma, tirando até a expressão do racismo estrutural do Silvio de Almeida, né? Que está correto, mas talvez tenhamos uma outra coisa, uma criminalidade estrutural. Por quê? Por que essa violência é tão grande hoje que se propaga mais? Há uma série de razões. Algumas nós já colocamos, mais recente o jogo do bicho, mais recente a relação entre polícia comum, torturadores de jogo do bicho, e militares, a ditadura militar, a imitação no que se refere que vem de fora dos Estados Unidos, evidentemente, e assim por diante. Mas existem também raízes que vão ao imperialismo português, inglês, americano, que são mestres na violência e na tortura, não são nada civilizados. Os portugueses daqui faziam barbaridades, botavam canhões na barriga de índios
eles esquartejavam pessoas como Tiradentes e índios colocados em canoas, com um puxando em cada braço e cortando ao meio, no meio dos rios, para intimidação. E nós tivemos aqui na Independência o Cochrane, fazendo massacre, centenas de pessoas no Maranhão. Um inglês trabalhando para os portugueses, para brasileiros. A independência é feita por um príncipe português. E depois os nossos exércitos, sob influência alemã, durante um tempo, francesa, aqueles franceses que torturavam lá na Argélia, e depois americana, que ensinaram torturas também de Guantánamo, de outros aí. Então, nós temos uma tradição de aliança ao imperialismo e, simultaneamente, submissão a ele e aprendizado com ele. E agora, generais militares que estão lá na história do Panamá, Forte Levenport, como aquele Golbery do Couto e Silva, e assim por diante. Então, nós temos uma herança que vem de 500 anos de violência, tortura, maldade, o que há de pior possível. Completamente anticristã. A dona Dilma Rousseff foi presa e foi torturada durante 22 dias, barbaramente, no doicode da Rua Tutóia. O ban que virou doicode. Ela é uma testemunha viva desse período tenebroso da história brasileira. Ela diz, fui torturada, levei pau de arara, sangrei. É um depoimento comovedor. Uma presa política chilena que foi torturada e presa pelo Pinochet em 76 e virou presidente no ano 2000, chamada Michelle Bachelet, tem uma frase que eu gosto muito, dizendo o seguinte: só as feridas lavadas cicatrizam. O Estado brasileiro é responsável pela violência praticada contra essas milhares de pessoas que foram mortas, que foram torturadas, que tiveram seus direitos cassados, que foram violentados pela censura,